Alô, bom, essa é a segunda aula dessa quarta semana. Como a gente tinha dito no final da primeira aula da semana, o que nós vamos ver agora é o tipo de reação que essas substâncias, os halitos de alquila, sofrem. Quer dizer, que mecanismo que explica os produtos que são obtidos. O mecanismo é de substituição nucleofílica ao carbono saturado. Por quê? Bom, primeiro eu vou recordar alguma coisinha. Então, essa alguma coisinha é o seguinte: as reações podem ser iônicas ou podem ser radicalares. Quando as reações são iônicas, a quebra da ligação ela é homolítica. Quando as reações são iônicas, a quebra da ligação é heterolítica. De vez em quando, agora vamos treinar um pouquinho de inglês, né? Assim vocês podem ler livros em inglês. Essa palavra quer dizer quebra. Então, quebra heterolítica e quebra homolítica. Reparem que na homolítica eu estou quebrando essa ligação covalente de forma que cada elétron fique com um dos átomos que estava ligado na ligação covalente. E aqui, na hétero, e isso normalmente é representado, ou muitas vezes é representado, por uma flecha com uma ponta só. E aqui, na heterolítica, eu estou movimentando um par de elétrons. Na hora que se movimenta o par de elétrons, essa espécie vai ficar positiva porque perdeu seu elétron, e essa espécie fica negativa porque ganhou um elétron que era do grupo alquila. Então, são reações iônicas e reações radicalares. Exatamente, então, o que acontece quando a gente substitui num alcano, por exemplo, no metano, um dos hidrogênios por bromo. Eu agora tenho uma molécula que é um dipolo. Então, ela tem uma fração de carga positiva e uma fração de carga negativa. Então, esse carbono, que tem uma fração de carga positiva, pode ser atacado por uma espécie que tenha um par de elétrons para compartilhar. Isso é um ataque nucleofílico. Então, o nucleófilo, reparem, é uma espécie que tem um par de elétrons compartilhável. Esse nucleófilo vai atacar exatamente no carbono, que é o carbono que tem uma fração de carga positiva. Por isso que há a diferença entre os alcanos e os halitos de alquila. Os halitos de alquila podem ser atacados por nucleófilos. Então, ataque nucleofílico ao carbono saturado. Uma outra coisa que a gente já tinha discutido na Química Orgânica 1 é que quando se escrevem os mecanismos para explicar as reações orgânicas, normalmente, por convenção, o que se movimenta é o par de elétrons, nunca a carga positiva. Então, por isso que eu estou colocando a flecha com dupla ponta, mostrando que é o movimento de par de elétrons, movimento do par de elétrons ao carbono positivado. Uma outra possibilidade, também para os halitos de alquila, são as reações de eliminação. Então, aquela primeira foi de substituição. Esse átomo tinha sido substituído pelo nucleófilo. Se eu tiver com uma espécie que possa agir como base de Bronsted, base é uma espécie que vai reagir preferencialmente com hidrogênio. Hidrogênio abstraindo esse hidrogênio como H+. Então, aqui, aquela espécie B- retira esse hidrogênio como H+, e esse par de elétrons, esse par de elétrons sai com X, e esse par de elétrons fecha a dupla ligação. Então, quando eu tenho a eliminação de HX, o que acontece? Se forma um alceno. Então, a formação da ligação pi é uma outra possibilidade quando eu tenho um alalcano, e esse alalcano, ele exatamente é fonte de alceno e é fonte também de outras espécies na reação de substituição,
onde eu tenho aumento de cadeia carbônica. Então, é uma reação importante porque é uma reação que permite tanto formar alcenos como, por eliminação, como aumentar a cadeia carbônica por substituição. Aqui é um resumo, exatamente mostrando as duas possibilidades. Aqui o nucleófilo ataca o carbono positivado e o haleto é o grupo abandonador. E aqui, retirada do hidrogênio, como eu tinha falado para vocês, o par de elétrons vem para cá e esse par de elétrons sai com o haleto, dando origem ao alceno. Então, é a síntese do que a gente discutiu até agora, as duas possibilidades, eliminação e substituição. Essa semana, nós vamos nos concentrar nas substituições. Na semana que vem, nós vamos nos concentrar nas eliminações. Então, é só para vocês saberem que existem as duas possibilidades, mas nós vamos tratar principalmente das substituições. Então, a substituição nucleofílica ao carbono saturado, os estudos cinéticos, que é o estudo da velocidade das reações, sugeriu que pudessem haver dois mecanismos envolvidos, a substituição nucleofílica unimolecular e a substituição nucleofílica bimolecular. Então, como foi isso? Primeiro, o mecanismo de substituição nucleofílica unimolecular. O que acontece? Primeiro, essa quebra dessa ligação, uma quebra polar, então o par de elétrons veio para o X. Essa é a etapa lenta da reação, dando origem ao cátion e ao haleto. E agora, numa etapa rápida, o nucleófilo se liga ao cátion alquila, formando o composto halogenado. Isto aqui quer dizer, traduzido para o português, velocidade. Alguns livros andam traduzindo por taxa de reação. Taxa de reação é velocidade de reação. Outros livros têm adotado o termo rapidez. Seja como for, quão rápido o processo se dá. Constante de velocidade, que sempre é K minúsculo, concentração do haleto. Repare que na etapa determinante da velocidade só entra um dos reagentes, não os dois, que seria o nucleófilo mais o haleto. Entra só a concentração do haleto para se calcular ou se determinar a constante de velocidade. Então, como que isso pode ser explicado? Isso pode ser explicado fazendo-se algumas considerações termodinâmicas. Quais são as considerações termodinâmicas? Então, no eixo, esse eixo que é o eixo Y, nós temos a energia potencial do sistema. E no eixo X, o caminho de reação. Então, nós temos aqui o reagente, e esse reagente, ou esse conjunto de reagentes, que é esse brometo mais a água, tem esse nível de energia. Então, como que a gente pensa agora? Que há um estado de transição, então esse aqui é o estado de transição, e reparem que o estado de transição é um máximo na curva de energia potencial. Se é um máximo na curva de energia potencial, esse estado de transição não é uma espécie isolável. É simplesmente um modelo para que a gente possa compreender a reação. E nesse modelo, o que está acontecendo é a quebra da ligação carbono terciário brometo. Então, este aqui é o estado de transição, que é um modelo. Ele não tem existência, não tem tempo de vida. Aí, passada essa barreira energética, a gente chega num mínimo local, um mínimo que é a formação do cátion, mais o brometo e ainda temos água, porque a água é outro reagente. Agora nós temos um segundo estado de transição. Nesse segundo estado de transição agora, então, esse é um segundo estado de transição, e esse estado de transição tem energia menor do que o primeiro estado de transição. Esse segundo estado de transição vai ter o nucleófilo, que é a água, atacando o cátion. E no meio ainda tem o brometo e água.
Agora, a gente vai formar, então, esta espécie, que é um mínimo de energia, e, finalmente, tem uma desprotonação, que é uma energia de transição bem baixinha, é um processo rápido. Os estudos cinéticos e as considerações termodinâmicas nos levam a propor que a etapa determinante da velocidade do processo sempre é a de maior energia. Então, a maior energia de ativação está aqui. Então, essa maior energia de ativação está envolvendo só um dos reagentes, que é o haleto. A quebra da ligação haleto para dar o cátion e o halogênio livre. Exatamente, então, agora é a representação desse processo, né? Então, aqui nós temos o cátion é planar, então vocês lembram, um carbono ligado em 3 ligantes. 3 ligantes no espaço dão origem a um plano. Perpendicular ao plano, eu tenho o orbital P, que é esse branco aqui. Então, o nucleófilo pode atacar ou para um lado ou pelo outro lado, e a gente tem, então, como produto, uma mistura racêmica. Não há retenção de configuração, tem uma inversão. E aqui é exatamente essa mesma consideração que eu já fiz, para vocês poderem entender. Então, aqui está mostrando por modelos, olha aqui o orbital P perpendicular ao plano do cátion, e o nucleófilo pode atacar, então, ou por baixo ou por cima, dando origem a essas duas espécies com diferentes configurações no espaço. Então, não é a mesma espécie, são espécies que são imagens especulares uma da outra. Tem um outro mecanismo que foi determinado também experimentalmente por experimentos cinéticos, onde a velocidade da reação, aqui esse K devia ser minúsculo, tá, gente? Ela é dependente da concentração do haleto e da concentração do nucleófilo. O que eu ia dizer aqui é o seguinte: como é que se faz esse experimento? Você varia primeiro a concentração do haleto, dobra a concentração do haleto, vê o efeito na velocidade, triplica e assim por diante. Mantém esse constante. E depois ao contrário. Se a velocidade for dependente de ambas as concentrações, então a gente sabe que ambas as espécies estão envolvidas na formação do estado de transição da etapa lenta, ou seja, onde eu tenho a energia de ativação mais alta. Então, exatamente esse é o modelo, tá certo? Se eu tiver muito excesso dessa espécie, for, por exemplo, solvente, então ele está em tão grande quantidade que não tem como variar a concentração dele. Então, é o que se chama reação de pseudo-primeira ordem. E aqui é exatamente a reação que eu estava falando para vocês. O nucleófilo atacando o carbono, que é delta+, dando o halogênio, o haleto de alquila e o haleto. Depende do quê? Para eu saber se o mecanismo é SN2 ou SN1, o mecanismo que vai prevalecer. Da estrutura do haleto e da polaridade do solvente. Então, nesse caso aqui, nós temos num estado de transição uma espécie de 5 ligantes, vamos dizer, onde a ligação do nucleófilo está se formando, enquanto a ligação do halogênio está se rompendo. Qual que é a geometria ideal? Vai ser um nucleófilo entrando na posição oposta onde está saindo o haleto, exatamente para diminuir o impedimento estérico. Se o nucleófilo tentasse entrar por aqui, o impedimento estérico seria muito maior. Quando isso acontece, tem uma inversão na configuração do haleto, é isso que está sendo mostrado aqui. É isso que está sendo mostrado aqui. Então, Y se aproximando e o X saindo. Isso pode ser entendido se eu imaginar
um guarda-chuva invertendo. Então, imagina uma tempestade onde isso aqui inverte, o vento está aqui, ó, e o guarda-chuva vai inverter, vai fazer isso. É exatamente essa a ideia. E aqui está com guarda-chuva e aqui está com grupo de partida e o nucleófilo. Uma ligação se formando e a outra ligação se quebrando. Os fatores que vão afetar, então, como eu já disse, as velocidades das reações SN1 e SN2 são a estrutura do substrato, a concentração e a reatividade do nucleófilo. Claro que no caso das reações bimoleculares, das unimoleculares, a concentração do nucleófilo é irrelevante, o efeito do solvente e a natureza do grupo de partida. O que a gente pode falar sobre a natureza do substrato? Que quanto mais vai aumentando o impedimento estérico, menor é a velocidade da reação. Então, reparem que quando eu chego no carbono terciário, eu já tenho a reação praticamente com velocidade zero em relação às demais. Mas mesmo um halogênio secundário, por causa do impedimento estérico, ele tende a reagir muito mais devagar do que um primário ou metila. Então, o haleto de metila é o que reage mais rápido, é 30, né? Depois esse aqui é 1, ou seja, 30 vezes menos veloz, e assim sucessivamente. Quanto maior o impedimento estérico em torno desse carbono, que é o carbono que vai ser atacado pelo nucleófilo, mais difícil aquele intermediário de 5 pontas, maior impedimento estérico. A discussão aqui mostra, então, que para esse carbono que é terciário, principalmente a reação se dá pelo mecanismo SN1, e se eu tenho uma mistura água-metanol, conforme aumenta a quantidade de água, facilita-se o processo. Por quê? Porque a água tem uma constante dielétrica maior do que o metanol. Então, ela solvata muito melhor o cátion do que o metanol. Para que se forme um cátion, quanto melhor solvatado ele tiver, mais estável ele é, porque há dispersão de carga por solvatação. Então, essa é a questão do efeito do solvente. Então, quanto mais polar o solvente, melhor. Bom, então nós começamos a discutir alguns dos fatores que afetam essa reação de substituição nucleofílica ao carbono saturado. E agora nós vamos continuar na próxima aula discutindo.